É chocante o que está acontecendo no Pantanal, realmente é difícil até de dizer, sabe, porque o volume de focos e a intensidade desses focos de queimada, que na verdade se transformaram em incêndios, né, superaram aquilo que a gente chama de foco local, localizado, que você tem muito, infelizmente, no Brasil. O Brasil ainda, sabe, utiliza essa técnica absurda, completamente ultrapassada, totalmente equivocada, do fogo como se fosse uma prática agrícola. Isso é uma prática de destruição, porque num período seco como esse, você não controla. Um vento mais forte espalha aquele tal fogo localizado que aquela pessoa pretendia fazer. Fora os incendiários, né? Nós temos aí um conjunto de pessoas que têm uma tara, né, por fogo, né, que acha é uma questão de costume até, né? Mas nós estamos vivendo uma situação dramática. Para você ter uma ideia, né, se nós pegarmos os últimos 23 anos, olha só, são mais de 2 décadas que o INPE vem, que é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vem monitorando as queimadas no Brasil todo. Se você pega ali os dados do Pantanal, os números são muito impressionantes. Para você ter uma ideia, só para que quem está nos acompanhando aqui entenda, olha, a média, nesses 23 anos, a média de focos de queimada, por exemplo, no mês de julho, ao longo de 23 anos no Pantanal, era de 403 focos, que já era um número alto, né? Este ano foram 1.256, ou seja, de 403, que era a média, que já era um pouco alta, 3 vezes mais. Triplicamos. E agora, no mês de agosto, nós chegamos, a média era 1.390, nós estamos com 5.990, quase 6.000. Né? Mais de 4 vezes. Né? E agora, no mês de setembro, que fechou o último mês, a média era 1.954, nós estamos com 5.498. Então, é um crescente de desmatamento em curso, né, com danos irreparáveis. Né? Por exemplo, doutor, qual é o dano irreparável que você está mencionando? Olha, simplesmente você destrói o ambiente. Né? A queimada, ela, na proporção que ela está atingindo, ela está eliminando áreas contínuas. Não é um foco aqui, outro foco lá, com preservação entre eles, digamos assim. Você está destruindo áreas contínuas. São queimadas de grande extensão. E o que ocorre é que a fauna associada a esses ambientes, ela não consegue encontrar formas de refúgio, ela não tem para onde ir, literalmente. Então, nós estamos assistindo não só a destruição do ambiente natural, mas nós estamos assistindo a destruição de espécies por morte direta, né? Então, realmente, é um dano ambiental irreparável. É uma questão cultural, que tem uma origem cultural, mas o incremento é muito grande. É 3, 4 vezes mais de um ano para o outro. Então, tem algum outro fator, claro, que não apenas a prática do controlado. Não, o fator é o clima. Clima extremamente seco. Nós estamos vivendo uma situação limite, né? Chuvas muito atrasadas, e isso não só na região do Pantanal, a região sudeste toda está passando por um estresse hídrico dramático. Produtores de café, por exemplo, estão extremamente preocupados. Hoje mesmo eu li uma notícia do pessoal que trabalha na chamada região das Águas Paulistas de produção de café, que pelo menos 1/3 da floração do café que teve o mês passado irá se perder, não vai vingar em termos de produção do grão, em função da seca. Então, a seca esse ano está sendo dramática, e sempre que você tem esse tipo de situação, que ela é previsível, isso que eu queria deixar bem claro, não é uma surpresa o que está acontecendo. Isso está sendo informado. A sociedade brasileira tem instituições de pesquisa e meteorológicas de altíssima capacidade.
E há também instituições que fazem análises meteorológicas fora do Brasil, que seus dados são livres, de livre acesso. Então, nós sabemos a situação que nós temos, sabíamos que nós enfrentaríamos uma estiagem longa, né? E, na minha visão, não houve uma ação preventiva. Isso que eu acho mais dramático. Não houve uma ação preventiva do poder público, no sentido de se antecipar ao problema, oferecendo alternativas, orientando e até proibindo a queimada controlada, né, que não foi proibida. Qual o instrumento legal para a proibição? Seria o quê? Um decreto presidencial? Um decreto presidencial, né? Um decreto presidencial. O nosso ministro Salles, ele é mais inepto ou mais lobista? Ele defende a bancada das pessoas lá do lobby que está tentando fazer dinheiro a qualquer custo, ou ele realmente não tem o conhecimento e é muito, digamos assim, mal preparado para ocupar esse cargo? Olha, Bárbara, eu acho, na minha opinião, o atual ministro tem os dois piores efeitos para alguém ocupar um cargo público desse. Um defeito é a ignorância. Ele é completamente ignorante, ele é neófito no tema, né? Mas isso isoladamente não é um problema, porque se você não conhece bem o tema, mas você se cerca de bons profissionais, você utiliza todo o corpo técnico do poder público. Eu queria deixar isso muito claro, sabe? Eu estive no governo, eu conheço a capacidade do corpo técnico, do IBAMA, do CNBio, do INPE, são profissionais altamente qualificados que nós investimos como sociedade muito dinheiro para formar esses profissionais, que fizeram mestrado, doutorado, são pessoas de altíssimo nível, e que são ignorados pelo ministro. Então, quais são os dois piores defeitos que pode ter uma pessoa que assume um cargo público? Primeiro, ser ignorante, ele é totalmente ignorante. E segundo, ser arrogante, achar que ele é que sabe das coisas, negar acesso, se negar a ouvir a orientação do próprio corpo técnico do Ministério e muito menos da sociedade civil, que ele ignora completamente, apesar de toda a experiência que também está nas organizações da sociedade e na academia. Ele ignora todos, né? Então, ele é o ignorante que segue impondo uma visão totalmente equivocada, achando que ele sabe tudo, né? Só pode dar nisso, né? Nós estamos vivendo aí uma tempestade perfeita, né? O clima dramaticamente seco, favorecendo a ação irresponsável de alguns, com um governo totalmente inerte, né? Sem nenhum tipo de ação consistente. Agora, eu queria dizer mais uma coisa, Bárbara. Ele não é uma pessoa... Se ele acha que com isso ele está defendendo interesses ruralistas, ele tem que ser informado que ele está justamente destruindo os interesses ruralistas. Porque esse tipo de postura, essa situação que o Brasil se encontra, está criando muitos problemas gravíssimos para o Brasil no mercado internacional. Nós temos aí, vocês estão acompanhando, N casos de grandes empresas, grupos financeiros, bancos, todos se reunindo no sentido de buscar uma resposta mais eficiente do Brasil em relação ao drama da destruição ambiental, porque se nós não fizermos isso, nós teremos consequências péssimas do ponto de vista econômico. O próprio acordo Mercosul está ameaçado de não se concretizar em função disso. Portanto, certamente, concluindo, fazendo uma resposta longa à sua pergunta provocativa, realmente é uma junção de ignorância, arrogância e incompetência em defender o interesse daqueles que ele julga estar defendendo. Aqueles três macaquinhos, né? Aquele macaquinho assim, assim, assim. Não, só esse que não é, né? Você deve ter abordado já, mas essa questão que é recente em relação à troca de aparelhos para fazer monitoramento. Não está faltando monitoramento, está faltando ação institucional, não é isso? Isso aí, desculpa se
usar uma expressão que não é adequada na TV Democracia, mas isso aí é ridículo. Completamente ridículo. Não, sinceramente, é o caso do sujeito que está com febre, ele quebra o termômetro. Não, ele nem quebra. Ele faz termômetro, não presta. Eu vou pegar um que não registra temperatura alta. Eu vou pegar um outro termômetro. Aí o outro termômetro também mostra. Ele fala, não, eu vou pagar um termômetro mais caro que existe, porque eu vou conseguir um termômetro que me diga que eu não estou com febre. Quer dizer, é ridículo. O Brasil tem o melhor sistema de monitoramento de cobertura vegetal do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso são instituições de pesquisa. Quem diz isso é a revista Science, é a revista Nature. Quem diz isso são os especialistas do mundo todo. O Brasil, ele transfere tecnologia. O Brasil faz capacitação de países no monitoramento florestal. É uma vergonha você agora achar que tem que reinventar a roda porque você não quer enfrentar o problema. Então, esse jogo de faz de conta, né, que busca desviar a atenção da sociedade para o real problema, é que é inadmissível. Né? E o cara não cai por quê, João? Porque ele faz exatamente o que interessa ao governo, Bárbara. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Menor dúvida. Não se trata de um corpo estranho. Ele não é uma pessoa inepta e arrogante, como nós falamos aqui agora, que está lá por acaso. E o governo está vendo isso e vai precisar trocar para ter alguém mais eficiente. Ele está lá fazendo exatamente o que o governo quer. Lembre-se sempre, o primeiro ato do presidente da República atual em relação à área ambiental era fechar o Ministério do Ambiente. Houve uma grita muito grande, muita reação nacional e internacional. Então, ele deve ter avaliado o seguinte: bom, já que eu não posso extinguir o Ministério em função das reações tão acaloradas, eu vou destruir o Ministério, tornando ele totalmente obsoleto e incompetente. É o que está acontecendo. Lamentável.